Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começamos o nosso estudo bíblico de hoje. Vou te convidar para a gente orar, entregar nossa manhã, o nosso dia. Bota as tuas mãozinhas para cima, fecha os teus olhos. Respira bem, bem fundo. Deus, bom dia. Deus, muito obrigada por mais esse dia que inicia. Obrigada, Deus, porque em cada detalhe o Senhor cuida de nós. Nessa manhã eu venho te entregar o nosso estudo bíblico, eu venho te entregar o meu dia, eu venho te entregar o dia de todas essas pessoas. Senhor, eu sei que o Senhor já cuidou de cada detalhe, mas nos protege, nos mantém longe do laço do passarinheiro. Oh, Senhor Deus, nessa manhã eu te peço, protege os nossos passos, dá paz ao nosso coração, mostra, Pai, qual é o caminho que o Senhor quer que a gente vá, Senhor Deus. Deus, nesse momento eu me coloco a teu servir e eu te peço, Senhor Deus, que não seja eu e sim o Senhor, que eu diminua e que o Senhor cresça através da minha vida, que as pessoas possam ver a tua face através da minha vida, Pai. Ô Senhor, por favor, nessa manhã eu te peço, cria a nossa bolha de proteção para que nesse momento a gente possa estar 100% imerso na tua palavra, prestando atenção em cada detalhe, Senhor Deus, para que a gente consiga entender, para que a gente consiga absorver os ensinamentos tão incríveis que nós temos tido nesses últimos dias com o livro de Daniel. Deus, por favor, se tiver alguma coisa que vai nos atrapalhar nesse momento, retira. Se nesse momento o celular atrapalhar, silencia, Senhor Deus. Se nesse momento qualquer outro problema surgir na cabeça dessas pessoas, tira, Pai, para que ela possa estar 100% presente no aqui e no agora. Por isso, Senhor, nesse momento eu te entrego o início da nossa reunião, te peço, abençoa, fica conosco, esteja sempre do nosso lado, em nome de Jesus. Amém. Amém, senhores. Então, ontem a gente viu que o rei fez uma estátua de ouro e ele decretou que todo mundo tinha que adorar a dita da imagem, né? E que quem não adorasse ia arder no fogo da fornalha. E aí a gente viu também que os caldeus lá, né, eles denunciaram Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram para o rei que eles não estavam se prostrando. Então o rei mandou chamar os três e deu uma segunda chance. Falou para eles, lá no versículo 15, foi onde a gente parou ontem. Agora, pois, estáis pronto quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz. Bom é, mas se não a adorardes, sereis lançados na mesma hora dentro do fogo ardente. E aqui a gente tem a resposta deles, tá? E aí o rei ainda diz: E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, mais uma vez o rei, ele testa Deus, né? Ele desafia Deus. E os três responderam. Versículo 16, que é onde a gente inicia nosso estudo hoje. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Aí vocês imaginam, né? Então, aqui já no versículo 19 já está aqui, ó. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque fala, né, que o rei ele tinha uma estima por esses três, ele gostava dos três. Só que aqui eles estão desafiando o rei, né? E eles aqui entra aquele ponto que a gente fala: o que é mais forte para ti? A tua fé ou a ordem dos outros? A tua fé ou aquilo que dizem que é para ser feito?
Então aqui eles se levantaram e eles disseram: "Não, a gente não tem que te dizer isso. O Deus", né, e eles falam aqui: "O Deus o Deus que eu sirvo, ó, o Deus a quem nós servimos é que pode nos livrar". Então eles deram a resposta na cara do rei. Aí vocês imaginam o quanto esse rei, que é um rei brabo, um rei que, né, manda a galera para dentro de uma fornalha, ficou feliz com isso. Tanto é que diz, ó, que ele mudou o aspecto do semblante. E, versículo 20, e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem no fogo, no forno de fogo ardente. Então, aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do fogo, do forno de fogo ardente. Versículo 22. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava de sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, o que que acontece, tá? O rei ordenou que os homens mais fortes pegassem os três, atassem e jogassem dentro do fogo. O forno estava tão quente, que a chama do fogo matou os homens que estavam que levantaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Então, quando o fogo abriu, esse fogo estava tão forte, essa fornalha estava tão quente que matou os soldados. E estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do fogo, do forno de fogo ardente. E então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: É verdade, ó rei. Aqui entra um grande ponto. Então, vocês conseguiram pegar? Eles pegaram os homens mais fortes. Esses homens levaram os três amarrados e o fogo estava tão forte que os soldados que levaram morreram instantaneamente. E eles jogaram lá dentro, então, o Sadraque, Mesaque e Abednego. E aqui entra um grande detalhe, um detalhe muito lindo. E aí o rei, quando ele fica olhando para aquilo, ele se espanta. E aí ele pergunta aos capitães: Nós não lançamos três homens atados dentro do fogo? E eles dizem: É verdade, rei, nós lançamos três. Três. Respondeu e disse: Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesões neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Aqui, para alguns estudiosos, seria a primeira aparição de Jesus. A gente tem que lembrar que o livro de Daniel é muito, centenas de anos antes de Jesus vir. Então, não só Deus estava junto com eles, quem que era essa quarta figura? Porque um ponto que eu não sabia, tá? Quando a gente fala sobre Deus, Jesus e o Espírito Santo, a divina Trindade, eles são uma coisa só. Mas isso é para outro dia, que aí eu explico melhor para você sobre isso. Mas então existia uma quarta figura lá dentro. E prestaram atenção que eles andavam dentro da fornalha. Então a mesma fornalha que matou quem chegou perto, eles estavam dentro da fornalha, sem nada de lesão nele. E aqui fala que o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então era uma figura, né, muito forte ali dentro junto. Versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Aí aquele reconheceu.
sai e vinde. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntaram-se aos sátrapas, e os prefeitos, e os presidentes, e os capitães do rei, contemplando estes homens, e viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Oh, Deus, glória a Deus. Glória, glória, glória. E aqui entra um ponto muito importante, tá? Muitas vezes, quando a gente está passando por meio da tribulação, a gente não consegue entender. Então, a gente dorme chorando, a gente ora, né? Muitas vezes, quando a gente ainda está muito fraco na fé, a gente questiona a Deus. Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou passando por esse lamento? Deus, eu estou fazendo tudo certo. Por que que tem pessoas me passando para trás? Por que, né? Isso é injusto. Quantas vezes a gente já se questionou e a gente já falou, Deus, mas eu tô fazendo tudo certo, isso é injusto. E hoje Deus vem para te falar que mesmo se você tá dentro da fornalha, você não tá sozinho. Ele tá caminhando junto contigo. E mais do que isso, hoje Deus vem te pedir para você confiar nele, porque tudo aquilo que ele permite que aconteça na tua vida tem um porquê. O rei, se eles tivessem, se o rei, vocês já viram, né? Que o rei é bem soberbo, nada dobra esse dito desse rei. Ele foi atordoado em sonhos. Daniel interpretou para ele o sonho, ele foi lá e interpretou o sonho do jeito que ele quis. Mandou fazer mais uma estátua, desafiou de novo. Ninguém é capaz, porque quando o rei está dizendo aqui quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos? Concorda que ele se coloca no mesmo patamar de Deus? Ou melhor, acima, né? Que ele está dizendo: nenhum Deus é capaz de livrar vocês da minha mão. Agora, quando o Deus vê, quando o rei vê, né? O que Deus faz naquele momento, onde Deus vai junto com eles para a fornalha, protege eles da fornalha, tanto gente que diz aqui, ó, nem cheiro de fogo existia. Então, a oração que eu fiz, que eu faço, né, todo dia quando a gente inicia, Deus cria em nós a bolha de proteção para que a gente possa ficar 100% conectado no aqui e no agora. Essa bolha de proteção estava lá com eles, que nem o cheiro da fumaça não pegou neles. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Só que para isso, o que que eles precisaram fazer? Confiar. Então, quando a gente está falando sobre a vitória, a gente precisa confiar. E eu sei como é difícil, eu sei como é desafiador. Quando a gente está no meio do olho do furacão, a gente dobrar o joelho e dizer: Deus, eu não sei o que que o Senhor quer com isso, mas eu me rendo, eu me entrego. Uma virada de chave muito grande que eu tive na minha vida foi exatamente essa. Foi um culto numa, na hora do louvor. Nossa, aquela semana tinha sido tão sofrida, tão sofrida, tão sofrida, tinha dado tanta coisa errada, tanta coisa errada. E eu só dizia, né, Deus, eu não consigo entender o que que está acontecendo, o que que o Senhor quer me mostrar, o que que me fala. E aí, quando começou o louvor, no refrão dele, ele fala, né, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. E aí, naquele momento, Deus falou comigo. E ele falou isso. Preciso que tu te renda. Eu preciso que tu te entregue, eu preciso que tu confie.
E eu lembro muito, porque naquele dia eu me ajoelhei, ergui as mãos para o céu e eu cantava e chorava que nem uma louca. Se algum dia vocês me verem na igreja, é normal, tá? Eu choro, eu vou na igreja não para fazer pose, eu vou na igreja para falar com Deus. Então eu choro. Nossa, tem dias que eu fico transfigurada de tanto que eu choro. Eu choro quando eu tô feliz, eu choro quando eu tô triste, eu choro quando eu tô orando. Quando o Espírito Santo toma conta de mim, eu choro. E aquele foi um dia. Então, talvez Deus, nesse momento, está te pedindo isso. Filha, filho, confia. Essa fornalha que tu tá aí dentro não é para te queimar. Não é para acabar com a tua vida. É para que outros possam ver o que eu estou e vou fazer na sua vida. Se hoje eu tô aqui 5 e pouco da manhã dando testemunho para vocês, isso aqui sim. Se alguém me contasse há 1 ano atrás, 2 anos atrás, eu ia rir. E aqui isso foi um ponto muito importante, tá? Já dizia seu Bombardelli, meu pai, tem duas formas da gente aprender. Ou a gente aprende pelo bem, pelo exemplo, ou a gente aprende na dor. Hoje eu sou filha mimada de Deus. Hoje Deus fala comigo e tem coisa linda, e tem mistério acontecendo, e tem revelação acontecendo, e sonho e coisas incríveis. Mas até um tempinho atrás, não foi assim, não, porque eu era uma filha muito teimosa. Eu não conseguia confiar, porque eu fui criada com a frase de não se pode confiar em ninguém, tu tem que fazer pela força do teu braço, tu tem que fazer sozinha, tu tem que se virar sozinha, tu tem que ir lá e fazer, não pode depender de ninguém. Então eu fui, desde muito cedo, eu aprendi né, a me virar sozinha. E eu não enxergava que mesmo quando eu achava que eu estava me virando sozinha, Deus estava cuidando de tudo. Então aqui Deus hoje está te mandando esse recado que Ele quer mostrar para a vida de outras pessoas. Ele está te usando para que você mostre na vida de outras pessoas o quanto Ele é incrível. Só que para isso você precisa aceitar, você precisa crer, você precisa estar disponível. E aí aqui, né? Ó, falou Nabucodonosor e disse: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Olha que incrível o que o rei é obrigado a dizer. Porque contra fatos não existem argumentos. Ele viu com os olhos dele. Versículo 29. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então, o rei finalmente viu, e olha que incrível, o mesmo rei que há 2, 3 dias antes estava lá, né, condenando, descrevendo o decreto de que era para adorar a estátua, agora ele está dizendo que não, que quem falasse contra o rei de Sadraque, Mesaque e Abednego ia ser despedaçado. Então, esse é o poder. Quando você se mantém firme, você não só vira o exemplo, como, versículo 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Então, se você se mantiver firme nesse momento, dentro da fornalha, para quem está passando pela fornalha, Deus tem uma promessa para você. Isso aqui, Deus fez há centenas de anos e ele continua fazendo hoje. A prosperidade, ela é uma promessa.
A prosperidade, a abundância, o viver bem, o ter uma vida boa, é uma promessa de Deus para a nossa vida. Jesus já morreu na cruz, gente. A gente não precisa mais sofrer. Deus nos ama tanto que ele deu o único filho. Esse homem veio para a terra, ele sofreu, ele morreu na cruz, para que a gente tivesse vida e vida em abundância. Então, hoje, Deus vem nos trazer duas coisas. Primeiro, a obediência, porque eles foram parar na fornalha porque eles estavam obedecendo aos princípios que Deus colocou, de que eles não adorariam outros deuses. E isso fez com que eles fossem para a fornalha. E ontem a gente conversou sobre isso, né? E eu perguntava para vocês se fosse você, você iria para a fornalha ou você se ajoelharia na frente da estátua. E aqui entra aquele ponto que eu contei no início, acho que foi da nosso estudo, sobre o carnaval das crianças. Esse foi o primeiro ano que os meus filhos não foram para nenhum carnaval. Não vestiram fantasia, não foram fazer festa. Ai, Manu, mas é só uma festa. É, é o normal do mundo. E esse é um ponto. Muitas vezes a gente está perdendo a nossa salvação, muitas vezes a gente está passando mais tempo dentro da fornalha do que deveria, porque a gente está curvando a nossa cabeça a outros deuses, a outras coisas. E esse é um ponto muito importante. Ai, Manu, mas é só uma festa. Ai, o que que tem? Todo mundo pula carnaval. É, mas estuda o que que é o carnaval. É o carnaval, a origem do carnaval é uma festa babilônica. Para quem não sabia, agora está sabendo. Pesquisem sobre. Saiam do modo automático. A coisa mais incrível, na minha opinião, que aconteceu na minha vida foi eu sair do automático e eu pegar isso aqui e eu ler. Pegar isso aqui e ler. E aí, quando eu leio ali e ele fala sobre X coisa e ele faz referência a alguma coisa, eu vou lá e eu pesquiso. Hoje a gente tem, gente, a internet é uma ferramenta surreal. É uma ferramenta surreal para fazer dinheiro, é uma ferramenta surreal para te trazer clareza. Hoje, um dos meus sonhos é ir visitar lá todos esses lugares que estão aqui, fazer aquelas excursões. Tem pessoas que fazem, né, excursões, e aí você vai visitando cada um dos lugares. Hoje, esse é um dos meus maiores sonhos. Estar naquele lugar, porque a gente aprendeu, eu não sei vocês, tá? Quando eu digo a gente, porque para mim, e as pessoas que eu converso sempre bate isso, mas é como se isso aqui não fosse verdade, como se isso aqui fosse um livro de historinhas. Não, gente, isso aqui são relatos que aconteceram e que, inclusive, tem muita gente se rasgando para provar que não, e não consegue. Então a gente tem os lugares, a gente tem o túmulo, a gente tem a pedra, a gente tem a prisão onde ficou Paulo, a gente tem tudo isso ainda, por enquanto, né? Enquanto eles não destroem o resto. E eu só oro para Deus que Deus mantenha tudo intacto, pelo menos até eu chegar lá, que eu quero conhecer. Que o homem está destruindo tudo nesse momento, está explodindo com tudo. Mas está tudo lá, gente, para comprovar que o que está aqui é real. E quando a gente traz a verdade para isso, quando a gente enxerga, então eu quero te convidar a, quando você lê a palavra, você fazer isso. Quando eu estou lendo a história de Daniel aqui, eu imagino. Uma vez, o David Leonardo que me falou isso, e eu sou muito grata a ele, porque ele falou exatamente isso. Ele disse: quando eu leio as histórias, eu imagino as pessoas lá. Eu imagino a reação. E eu fico imaginando como que eu ia agir, o que que eu ia fazer. E aí, ali, uma chave muito grande virou para mim. Eu disse, ah! E ali foi onde eu consegui começar a entender melhor a história. E me colocando no lugar dos personagens, eu comecei a ver o quanto a minha fé era fraca.
o quanto eu precisava entender mais, estudar mais, confiar mais. E esse é o meu convite para você também nessa manhã, tá? Então, feche os teus olhos, bota a mãozinha para receber. Deus, muito obrigada, Pai, pela tua palavra. Eu amo essa passagem de Daniel, Pai, porque o Senhor nos mostra que, mesmo no momento de dificuldade, principalmente no momento de dificuldade, o Senhor está presente, seja, né, o Senhor, os seus anjos, mas o Senhor não nos abandona. Deus, Pai querido, obrigada pela tua proteção, obrigada por falar o nosso coração, obrigada, Deus, porque nessa manhã eu tenho certeza que corações foram tocados. Deus, nesse momento eu peço, libera, Pai, libera milagres sobre a vida dessas pessoas. Mostra para elas, Senhor Deus, que o Senhor está junto com elas dentro da fornalha. Deus, não permita que nenhum mal, que nem uma faísca de fogo faça mal a nenhum de nós, Senhor Deus. Deus, nesse momento eu peço, protege cada um, protege cada família, protege cada lar que essa oração está chegando nesse momento. Deus, que o Senhor cresça em cada um desses lares, Deus. Que o Senhor cresça no coração dessas pessoas, Pai. Que elas possam entender o tamanho do amor que o Senhor tem por nós, Pai. Ô Pai querido, nessa manhã eu te peço perdão pelos meus pecados, eu te peço perdão, Senhor Deus, pelos momentos em que eu não confiei, Senhor. Eu te peço perdão, Pai, pelos momentos em que eu quis fazer na força do meu braço, em que eu quis fazer a minha vontade, Senhor Deus. Deus, eu te peço perdão nesse momento por toda birra, por toda palavra, né, de falta de confiança, por toda desconfiança, Senhor Deus. Deus, nessa manhã eu te entrego o nosso dia, eu te entrego a nossa vida, eu entrego, Senhor Deus, nas tuas mãos o nosso trabalho, Senhor Deus. Abençoa, Pai, o trabalho, Pai, dessas pessoas, para que através do trabalho delas outras pessoas possam ser abençoadas. Que nesse dia, Senhor Deus, tudo aquilo que nós fizermos, a gente lembre de fazer como se nós estivéssemos fazendo para Ti, Senhor. Porque na verdade, na grande verdade, essa é. Deus, abençoa o nosso trabalho, abençoa as pessoas que forem tocadas por nós hoje, que a gente possa continuar essa corrente de bem, Senhor Deus, e levar para essas pessoas tudo aquilo que tem nos feito bem, toda palavra, todo ensinamento. Deus, que nesse dia o Senhor se faça presente em cada decisão, que o Senhor se faça presente em cada passo. Ajuda, Senhor Deus, as pessoas que nesse momento precisam tomar uma decisão, precisam de um direcionamento. Põe luz no caminho, Pai. Põe luz no caminho para que elas consigam dar os passos de forma segura. Abençoa, Deus, dá saúde, prosperidade, domínio próprio, Pai. Proteção em nome de Jesus. Amém. Ô, gente, amém. Amém, amém, amém. Olha aí, ó. 6 em ponto. Conseguimos. E amanhã, então, a gente inicia o nosso 4, tá? Espero que Deus fique com cada um de vocês, que Ele abençoe cada um de vocês. Estou muito feliz, muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigada por me fazerem companhia. E para a gente finalizar, vou deixar só uma dica para você. Sei lá para quem precisa ouvir isso. Muitas vezes, sozinho, a gente não consegue se disciplinar. Eu amo o grupo por conta disso. Quando a gente decidiu, eu digo quando a gente, né? Porque hoje as decisões, muitas vezes, dentro da empresa, eu e a Carol, a gente conversa muito. Sou muito grata pela vida da Carol. Carol é um anjo, né? Que Deus mandou na minha vida para me ajudar a me manter firme no meu propósito. E aí eu comentei com ela, digo, nossa, Deus tocou no meu coração que eu preciso fazer o estudo do livro de Daniel de novo. Então eu vou fazer 21 dias de estudo. E ela falou, tá, mas e por que que tu não pega e não abre live? Assim tu te compromete. E aí, e esse é um ponto muito importante. Talvez hoje o que você precise fazer é se comprometer com mais alguém. Então, quer fazer live lá no Instagram? Diz, ó, tal dia eu vou fazer live.
As minhas alunas, a gente faz muito isso, se compromete, e aí você começa a abrir. Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a falar sobre Jesus, sobre Deus, dentro do meu Instagram, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo de errar, eu tinha muito medo de falar coisa errada. Quem é meu aluno mais tempo sabe, né, que de vez em quando eu confundo os personagens, eu confundo as histórias, e tá tudo certo, porque esse é o meu jeito, esse é o meu lugar. Só que mesmo fazendo muitas vezes errado, né, errando algum nome, errando algum dado, eu estou ajudando mais pessoas do que aquela pessoa que tem trocentos cursos de teologia, formada em trocentas mil coisas, que já leu a Bíblia 52 vezes, mas nunca compartilhou com ninguém esse conhecimento. E da mesma forma você, talvez você tenha muito conhecimento. Talvez você hoje domine muitas coisas. E você sabe que se você abrisse a boca, você ajudaria muitas pessoas. Então hoje o meu convite para você é esse. Grava um stories, conta sobre esse estudo, conta algo que te chamou a atenção. Conta algo que te chamou a atenção, conta uma experiência da tua vida. Tem pessoas aqui com experiências incríveis de vida, com milagres já acontecidos, e talvez nessa manhã tenha alguém que vai abrir o Instagram e que precisa da tua palavra, não da Manu, não da Rose, não da tua palavra. Porque Deus fez na minha vida. E muitas pessoas hoje se aproximam dele através do meu testemunho. Só que se eu tivesse ficado de boca fechada, se eu tivesse duvidado, como eu duvidei, tá? Se eu tivesse duvidado mais e não tivesse me movimentado, o inimigo teria vencido e teria ganhado mais vidas, mais almas. A gente está numa luta, gente. Nós estamos vivendo a Babilônia nesse momento. E às vezes a gente não se dá conta, mas talvez, né, a pessoa que hoje vai assaltar um filho teu, ou mesmo você, poderia ter sido convertido através da tua coragem. Então, toda vez que a gente se cala, a gente se torna um pouco responsável pelo caos que a gente está vivendo. Se cada um fizer a sua partezinha, se cada um fizer um pouquinho, a gente vai muito longe. Então, que hoje você tenha a coragem, a coragem de dar esse passo, né? A Rose falou, eu me aproximei mais dele por conta de ti. E hoje essa é a minha oração, que as pessoas possam ver a Cristo através do meu trabalho. Porque é sobre isso. Eu não sou perfeita, muito pelo contrário, estou muito longe ainda, estou muito no início da minha fé. Hoje eu enxergo que antes eu brincava de ser cristã, agora e só agora eu estou começando a entender o que que é ser cristã de verdade. E eu sou muito grata por vocês estarem junto comigo nessa jornada. Porque daqui um ano a gente vai lembrar desse dia e a gente vai falar sobre esse dia, a gente vai dar glória a Deus por a gente ter começado. Então, muito obrigada por cada um de vocês que está aqui. Quem está chegando por agora, seja muito bem-vindo. Quem parou nesse vídeo, né, não foi ao acaso. Fiquem todos com Deus, tenham um excelente dia e muito obrigada, tá? Um beijo. Fiquem com Deus.